O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça, desocupados, e disse-lhe: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 horas da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiros, que pensavam que ia receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma só hora, e tu igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui justo contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, por todos aqui presentes, a minha saudação fraterna, saudação de irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Na primeira leitura da missa de hoje, do livro de Ezequiel 34, de 1 a 11, nós temos uma reflexão sobre o pastor, sobre aquele que nos coordena, nos guia, nos anima. Então, a palavra do Senhor foi dirigida ao profeta Ezequiel nesses termos: Deus pede ao profeta para profetizar em relação aos pastores. E Deus coloca nos lábios do profeta: ai dos pastores de Israel. Vamos dizer juntos? Ai dos pastores de Israel. Deus está dizendo: ai de você que é padre, que não é pastor. Ai de você que é pai de família.
mãe de família, você que é o prefeito, o vereador, o professor. Agora mesmo nós estamos vendo essa questão dessa menina de 10 anos, abusada desde os 6. Isso é por falta de pastor. É o pai que não é pastor, é a mãe que não cuida, não zela, não é atenta. Falta de cuidado, falta de atenção. Apacentam a si mesmos. Então Deus está falando que muitas vezes nós pastores não cuidamos das ovelhas. E como agora está difícil cuidar das ovelhas nesse tempo da pandemia, além de não cuidar, nós ainda alimentamos com o leite das ovelhas, vestimos a sua lã, matamos as ovelhas gordas para fazer churrasco e viver no bem bom. Mas não apacentais as ovelhas. O pastor não fortalece a ovelha fraca, ferida, extraviada, perdida. Então nós temos agora, nesse momento, muitas maneiras de fortalecer as ovelhas, dando uma palavra amiga, fazendo uma ligação, ou conversando, mesmo obedecendo os distanciamentos. Então Deus não quer que o pastor domine as ovelhas com dureza e brutalidade. As ovelhas dispersam e se tornam presa fácil. Se o pai não cuida das suas ovelhas, é presa fácil de quem tem desequilíbrio, como nós vimos nos jornais. E assim a ovelha vaqueia sem rumo e sem direção, por falta de pastores. Então a nossa missão é sempre procurar a ovelha ferida, machucada. E Deus, no final da leitura, fala: aqui estou para reclamar deles. Reclamar, lamentar dos maus pastores. E Deus fala para tirar o ofício desses pastores que não estão servindo de maneira correta. Vou libertar vocês, ovelhas, dos maus pastores. E Deus termina dizendo que Ele mesmo vai nos apacentar como bom pastor, como nosso Pai. Então essa leitura, como já disse, é uma reprovação, uma condenação aos maus pastores, aos maus sacerdotes, aos chefes da nação hebreia que não agradavam a Deus no jeito de conduzir as ovelhas. Eram pastores indignos. E nós hoje ainda temos pessoas indignas que ganham rios de dinheiro à custa do povo. E lá vai povo rico, povo pobre, todo tipo. Exemplo, João de Deus, bem pertinho de nós. Quanta gente que foi naquele homem que só explorava e feria as ovelhas. Até que chegou um dia que Deus tirou ele da frente das ovelhas. Mas quantas ficaram feridas, machucadas, exploradas? A imagem de Deus, como pastor de Israel, é muito querida por nós,
que cantamos, sou bom pastor, ovelhas guardarei. Então, meus queridos, nós que somos pastores, nós que somos lideranças, não podemos fugir da contestação. Quando somos contestados, quando somos denunciados, nós devemos ter a humildade de examinar a nossa função como guia e penitenciar, confessar e voltar atrás para resgatar o verdadeiro sentido do serviço, da missão. Não é fácil deixar-se contestar a si mesmo. Às vezes, a gente também temos atitudes injustas. Não aproveitar da posição. Às vezes a gente começa, né? Quando a gente já vai assim nos 45, né? Às vezes a gente já começa a querer aproveitar da posição que está. Às vezes você está sentado e fala, você podia pegar um copo de água para mim, né? A gente tem que levantar e pegar. Porque aí o povo faz com gosto, né? O povo faz com gosto. Mas às vezes você aproveita, né? Da sua autoridade de sacerdote, de religioso. O povo faz com tanto carinho. Não devemos aproveitar da posição civil, social e religiosa. Às vezes você chega numa fila, a fila está grande, o povo fala, padre, o senhor pode passar na frente, o senhor tem tanta coisa para fazer, e às vezes a gente não tem nada para fazer, né? Eu posso ficar nessa fila e vou ficar até chegar lá na frente. Agora, se a gente tem realmente, a gente pode passar, a gente passa, né? Porque tem momento que a gente está correndo contra o tempo, né? A gente tem que ser verdadeiro, né? Pelo menos transparente. Então, meus queridos, nós que somos lideranças, não podemos explorar os nossos filhos, não podemos explorar aqueles que nos servem. Esse tempo atrás, uma senhora falou, padre, eu vou dar a passagem para o senhor vir aqui do sul do país. Uma senhora que morou aqui em Córrego do Ouro, e ela tem muita vontade que eu vou lá no sul. Então eu falei, não, eu não posso, eu sou da congregação passionista, eu não posso aceitar uma passagem. Porque a gente deve economizar, e a gente mesmo deve comprar essa passagem, né? E ir com o próprio recurso. Então a gente não devemos evitar explorar o povo, explorar as pessoas. Está cheio de gente que tem assim realmente uma boa vontade de ajudar as lideranças. O prefeito é muito ajudado, os vereadores é muito ajudado, os políticos, as lideranças, mas nós devemos ter sempre o senso de justiça, de direito, realmente tentar ao máximo ser correto naquilo que nós fazemos. O nosso modelo é sempre Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo a ser seguido. O santo que nós celebramos hoje é São João Eudes. São João Eudes viveu no século 17. Então ele é de 1601 e viveu até 1680. Ele nasceu na França, estudou com os jesuítas. Os seus pais desejavam para ele o casamento e ele escolheu a vida religiosa. Dedicou à evangelização. Era um missionário nas paróquias, pregava de paróquia em paróquia. Prestou assistência às vítimas em tempo de peste. Fundou uma congregação religiosa e ele, naquele tempo, muitos católicos estavam desistindo de ser católico. Foi no tempo
da pós-reforma, contra a reforma, e havia então a rebelião de Lutero, e surgiam então as igrejas protestantes tradicionais, e também havia muitos filósofos da modernidade que trabalhavam contra a igreja, contra o Papa. Então, nesse tempo, muitos santos foram formados pelo Divino Espírito Santo para segurar o rebanho na Igreja Católica. Ele se colocou para preparar os candidatos ao clero e trabalhou então na formação dos candidatos ao sacerdócio e na formação dos missionários das santas missões. Ele divulgou o culto ao Sagrado Coração de Jesus e ao Sagrado Coração de Maria. Escreveu uma obra que tem o título O Coração Admirável da Santíssima Mãe de Deus. Não sei se tem essa obra em português. Morreu com 79 anos, com fama de santidade. Recentemente, o Papa Bento XVI escreveu: celebra-se hoje a memória de São João Eudes, apóstolo incansável aos sagrados corações de Jesus e Maria. Foi canonizado em 1925, juntamente com São João Maria Vianney, exemplo de santidade sacerdotal, zelo apostólico e um homem que ele viveu uma vida que foi uma verdadeira interpretação da Sagrada Escritura. O Papa Bento XVI reafirma a devoção de São João Eudes ao coração de Cristo e ao materno coração de Maria. Deste amor do coração de Cristo e de Maria, cada presbítero tem o dever de ser. Então, São João Eudes foi uma testemunha, um apóstolo dos Sagrados Corações de Jesus e Maria, com a vida inteiramente conquistada por Cristo. Esta expressão é usada ainda hoje aos padres, a todos nós, com certeza foi usada por São João Eudes. Aprender Cristo. Vamos dizer juntos? Aprender Cristo. Então nós temos que sempre aprender aquilo que Jesus foi, viveu, fez, realizou, configurar a nossa vida com Cristo. Entregai-vos a Cristo. São expressões bonitas, ensinadas por São João Eudes. Cristo, para São João Eudes, foi um abismo de amor, caridade, misericórdia, humildade, pureza, paciência, santidade, obediência. Que São João Eudes, ele que trabalhou numa peste e sobreviveu, possa rogar por nós nesse momento da pandemia, nesse momento da nossa vida. Louvado seja o Sagrado Coração de Jesus e de Maria, para sempre seja louvado.